alegria renovada estar com os irmãos, com alguns anos. Nós não temos esse contato face a face, tanto com os irmãos aqui em Salvador, tão queridos do Senhor e nossos, tão amados, quanto também os irmãos de Cadeirão, também tão queridos nossos. O Senhor nos tem dado o privilégio de termos uma relação duradoura no Senhor. Já de uma longa data nos conhecemos e temos estado juntos, e sempre somos muito agradecidos ao Senhor por essa Assembleia aqui em Salvador, pelos irmãos ali em Cadeirava, pela preciosidade e genuinidade da obra do Senhor entre os irmãos. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Versos 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ainda deixemos esse texto à mão e abramos no 3º capítulo da Epístola aos Efésios. Efésios capítulo 3. Versículo 8. Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conforme foi previamente anunciado, o encargo que o Senhor nos tem dado para esse tempo, essas 5 sessões, é todo voltado para esse tema do supremo propósito de Deus. Antes de entrarmos exatamente nesse tema, algumas coisas precisam necessariamente serem ditas. Primeiro, que foi nos comunicado que parece que há um grupo de irmãos dentre a Assembleia que aqui está, que tem estudado alguns fundamentos. E dentre eles, este é sem dúvida, um dos fundamentos da revelação de Deus em toda a sua palavra, a questão do seu supremo ou eterno propósito. Foi dito que irmãos mais novos têm se dedicado a esse estudo, ou talvez esse estudo esteja sendo ministrado para esses irmãos mais novos. Mas isso não é desencorajador para os irmãos mais velhos. Então você não precisa ir embora nessas 5 sessões. Você pode permanecer aqui. E se o Senhor for misericordioso conosco, nós conseguiremos recolher as nossas porções. Amém. E por que isso? Porque, irmãos, ou a palavra de Deus significa ou o que significa, ou não significa nada. Nós vemos aí nesse verso 11 que Deus tem no seu coração um eterno
propósito. Isso, em outras palavras, significa: Deus tem algo em seu coração que para Ele é o mais sublime. Deus tem algo em seu coração que para Ele é o supremo. Então, avaliemos de novo o nosso privilégio diante do Senhor. Nós vamos abrir sua palavra mais uma vez. Alguns irmãos aqui com tantos anos jornadeando com o Senhor, e nós vamos nos deter 5 sessões sobre isso que é chamado de o sublime, de o supremo, de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. É claro que esse não pode ser um assunto pequeno. Então, que ajude-nos o Senhor a não nos acostumarmos com as palavras. Servo de Deus do século passado, Theophilus Sparks, disse assim: um dos maiores perigos da vida cristã é quando as verdades de Deus se tornam familiares e conhecidas. Sem dúvida temos que concordar com ele. Esse é um dos maiores perigos na vida cristã. Aquele tipo de atitude que diz: já ouvi N vezes esse assunto, já fui a muitas conferências com esse tema, já li alguns livros importantes, talvez os mais importantes, sobre esse assunto da dispensação do mistério, do supremo propósito de Deus. Os irmãos, continua sendo verdade que nós estamos ocupados com o sublime, com o supremo. E continua sendo verdade que se o Espírito Santo não tiver o seu lugar entre nós, quando abrimos a palavra mais uma vez nesse tão elevado tema, nós só teremos ensino, nós não teremos revelação. E tudo que o Espírito Santo deseja fazer conosco, não tenha dúvida em seu coração, se é que você tem algum, nessas 5 sessões, é rasgar o véu dos nossos corações. Para que então Paulo escreve assim aos Coríntios, 1 Coríntios 2,9, depois dele dizer que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que jamais penetrou em coração humano, veja essas palavras, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Nas palavras de Efésios 3,11, o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas o versículo 10 desse capítulo 2 de 1 aos Coríntios continua assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Ou seja, sempre haverá, mesmo para nós cristãos, uma incapacidade completa de tocarmos espiritualmente falando, intelectualmente não. Você pode tocar intelectualmente, mas isso não vai resultar em nenhuma transformação em termos de realidade espiritual em sua vida. Se vamos tocar naquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração humano, nós só temos um meio: Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. E acho que já comentamos com os irmãos em outras ocasiões, em outros encontros e conferências juntos. Essa palavra perscruta é muito interessante. Significa como que uma mesa assim, coberta com uma toalha, não como essa aí, vazada, mas uma toalha fechada, e nós não sabemos o que está debaixo da mesa. Então nós vamos abaixar, entrar por baixo e sondar por dentro, para nós perscrutarmos o que está ali escondido e tapado por aquela toalha. É isso que é dito nesse versículo, que o Espírito Santo, só Ele é capaz de fazer nas coisas de Deus. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Não é um verso maravilhoso? Mas ainda não acabou. E nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Para quê? Segundo esse versículo, sei que você abriu aí, está acompanhando? Para que conheçamos
o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não é um texto maravilhoso? Começa com as coisas ocultas de Deus. Depois fala da instrumentalidade do Espírito Santo, que é o único que as conhece e as perscruta. Depois diz que esse Espírito que conhece e perscruta veio morar em nós para nos fazer, em uma palavra, conhecer. Que palavra importante. Nunca no seu uso bíblico se limita a conhecimento intelectual. Então, se você é um estudioso das Escrituras, graças ao Senhor, mas tome cuidado com esse estudo. Há muito estudo que apenas busca satisfazer curiosidades e nos leva fatalmente a elucubrações, devaneios mentais, suposições, mas não nos leva a tocar realidade espiritual. Então nós não somos edificados, nós vamos tornando aqueles cabeçudos, cheios de conhecimento, e leem, esse irmão diz isso, outro irmão diz aquilo, esse ponto de vista de cá, esse ponto de vista de lá, mas nós não crescemos espiritualmente, e nós não adquirimos revelação das coisas de Deus. Irmão, pensando sobre isso diante do Senhor, uma figura me ocorreu há algum tempo, eu vou compartilhar com você. Você certamente já viu esses insetos que andam em cima de lagoa, não já? Eles são tão leves que eles não têm massa para quebrar a tensão superficial da água, não é? Então eles patinam sobre a lagoa, uma borda na outra. Você olha aqueles insetos, não é? Parece mágica, mas eles não são capazes de dar nenhum mergulho profundo. Assim se parecem muitos daqueles que são chamados eruditos bíblicos. Passeiam para todos os lados, de uma margem na outra, mas não dão um só mergulho nas coisas espirituais. Então, quando se toca essas vidas, não se toca a profundidade espiritual, se toca um cabeção, conhecimento e mais conhecimento, mas não se toca a realidade espiritual, que se traduz em vida, caráter, testemunho, sobretudo o assunto do caráter de Cristo formado em nós. Agora, qual é a intenção de Deus? Para que Ele nos deu a Bíblia? Um compêndio de teologia sistemática? Se assim fosse, então nós precisávamos acabar com as reuniões da igreja e fazermos salas de estudo bíblico e termos estudo bíblico em todas as nossas reuniões. Bastaria para nós. Mas nós sabemos que a igreja é muito mais do que uma sala de estudo bíblico. Amém. É a habitação do Espírito Santo. Amém. Onde Deus se faz presente, onde Ele comunga conosco a realidade do que Ele é, se dando a conhecer e nos fazendo entrar, para ser redundante, entrar para dentro de tudo que Ele é. Lembra que o Senhor disse a Nicodemos? Quem não nascer de novo não pode primeiro ver o reino de Deus e as coisas do reino. Segundo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso, o Espírito Santo é esse executivo da Trindade, que toma-nos pela mão e nos leva para dentro da porta, do limiar, para nos conhecer esse grande palácio, cada um dos departamentos desse imenso palácio, chamado de, na Epístola aos Efésios, texto que lemos, as riquezas insondáveis de Cristo, que Ele nos tem dado a conhecer. Então, queridos irmãos, como nosso irmão Décio nos lembrou, extremamente necessário, vamos nos manter aos pés do Senhor, regando esse tempo com oração, para um propósito: que o véu seja rasgado, e que nós que já tocamos de alguma maneira o significado do eterno propósito de Deus, o supremo propósito de Deus em Cristo, sejamos aprofundados nessa realidade, possamos conhecer mais, possamos experimentar mais, possamos tocar mais da realidade do que isso significa. Então, que o Senhor desperte essa gana nos nossos corações, para que possamos concluir no domingo, não com aquele senso, tivemos mais uma exposição do que significa o supremo propósito de Deus, mas nós possamos terminar, escute bem,
Como Paulo, depois de escrever capítulos profundos de doutrina, Romanos, concluído esses capítulos, 11, ele termina com seus joelhos dobrados, nos versos 33 a 36, dizendo assim: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Não é maravilhoso, irmão? Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Que perguntas que ele faz aí em seguida, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Uma boa pergunta, não é? Ninguém, só ele mesmo. Quem foi seu conselheiro? Ele pergunta. Ninguém, só ele mesmo. Alguns irmãos dizem, concordo com eles, que Deus criou Adão no sexto dia porque ele não queria palpite. Nenhum conselheiro na sua criação. Ele ia fazer tudo sozinho, só sobrava para Adão o sétimo dia, para ele descansar, sem opiniões. Porque Deus só tomou conselho consigo mesmo. Amém. Quando fez todas as coisas, nos céus e na terra. Amém. Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que então lhe seja restituído? Ninguém. Ninguém deu a ele. Ele não precisa de nada. Quando nós reunimos e adoramos o Senhor e damos, como nós falamos, damos glória a Ele, Ele não recebe mais glória. Não cabe nele mais glória. Ele já tem toda a glória. Amém. Quando nós dizemos, Senhor, te rendemos glória, nós é que somos alimentados. Porque a glória dele não aumenta quando nós rendemos glória a Ele. A glória dele é perfeita. Amém. Deus não sofre aumento e nem decréscimo, não é? Quem primeiro deu a ele para que ele seja restituído? 3 perguntas tremendas. Aí ele fala, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então como concluir de outra maneira, senão assim: a ele, pois a glória. Amém. Eternamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, vamos nos ocupar hoje, quem sabe, nessa sexta-feira de trabalho, para a grande maioria que está aqui, vamos nos ocupar com uma introdução sobre esse assunto do Supremo Propósito. E com a ajuda do Senhor teremos mais 4 sessões, 2 da manhã e 2 domingo. Quando nós comparamos os 2 textos que nós lemos, então abra por favor sua Bíblia de novo, nos 2 textos, mantenha os 2 abertos, Romanos 16 e Efésios 3, e vamos fazer um comparativo aqui inicialmente. Então preste atenção. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Primeira frase que vamos destacar: meu evangelho. Vamos para Efésios. Então mantenha os 2 textos marcados aí na sua Bíblia, o tempo todo. Efésios 3, 8, onde começamos a ler. Diz assim, Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então aquilo que Paulo chamou em Romanos 16, 25 de meu evangelho, que evangelho é esse meu evangelho? É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Seguindo a comparação, Romanos 16, 25, voltando lá, ele diz: e a pregação de Jesus Cristo. Vamos para Efésios, e ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pregar o evangelho de Cristo em Efésios. Aqui em Romanos, pregação de Jesus Cristo. Vamos para a terceira frase, em Romanos 16, 25. Conforme a revelação do mistério. Essa frase, revelação do mistério. Vamos para Efésios. Efésios 3, diz 3, 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. São frases equivalentes. Revelação do mistério, dispensação do mistério. Então os irmãos estão vendo a paridade entre esses 2 textos? Mas tem mais, veja aí. Depois vamos entrar em mais detalhes. Verso 25 de Romanos 16.
esse mistério foi guardado em silêncio nos tempos eternos. Então note essa frase aí. Vamos para Efésios, capítulo 3, verso 9. Manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então a frase, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, é igual a guardado em silêncio nos tempos eternos. Muito grande essa paridade entre os dois textos. E ainda há uma última frase no verso 26. E que agora se tornou manifesto. Volte para Efésios 3:9. E manifestar, a mesma palavra, a mesma expressão, qual seja a dispensação do mistério. Por que fizemos então essas duas colunas aí, essa paridade? Para nós entendermos o seguinte. Primeiro, quando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é pregado, segundo Efésios 3, o mistério eterno é manifestado, ou deveria ser manifestado, se esse Evangelho é genuíno. Então vou repetir essa frase, de acordo com Efésios 3, 8 a 11. Todas as vezes que o Evangelho do Senhor for pregado, um eterno propósito é manifestado. Concorda com essa expressão? É o que está dito em Efésios 3. A pregação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Ou seja, quando o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo é pregado, a dispensação do mistério é manifestada. Por que nós estamos insistindo nisso? Porque, irmão, nós não podemos reduzir ou minimizar o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho não é apenas perdão de pecados. O conteúdo do Evangelho não é apenas justificação pela graça por meio da fé, livramento da ira vindoura. Não são bênçãos maravilhosas, riquíssimas, não é? Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele contém em si mesmo esse mistério oculto dos séculos e das gerações, que no Senhor Jesus Cristo foi plenamente revelado. Então, quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, esse mistério é totalmente desvendado. Que mistério é esse? Nas palavras de Romanos 16, estava oculto em Deus antes dos tempos eternos. Na palavra de Efésios 3, oculto em Deus que criou todas as coisas. A palavra universo, ela não foi cunhada à toa. Muito interessante. A palavra universo, tão comum de ser usada, ela significa literalmente une, uma, verso, versão ou vontade. Universo, uma vontade. Para que Deus criou o universo? Para cumprir uma vontade. Vamos ainda mais um versículo para isso ficar mais claro. Penso que é extremamente importante que comecemos por aí, que tenhamos clareza assim diante do Senhor, porque isso responde, querido irmão, a razão pela qual você e eu estamos aqui, a razão pela qual nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso tira a nossa vida de vivermos em coisas menores, centrados nelas e focados nelas. Ajusta a nossa vida para que tudo que é secundário e periférico seja colocado no seu devido lugar, ajustado a esse centro, que é essa uma vontade, para o qual não só Deus nos criou, mas também para a qual Ele nos redimiu e nos chamou. Então o Apocalipse vai dizer assim, veja no capítulo 4. Depois dessa tremenda visão de João, o trono de glória, e no trono aquele que se assenta, semelhante à pedra de jaspe, toda sua glória descrita aí, a glória dessa cena, né? Então é dito assim no versículo 11, esse cântico dos 24 anciãos ao redor do trono. Escute o que eles dizem, Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder. Escute agora com atenção, porque todas as coisas
tu criaste, e sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Irmãos, isso não é um versículo importante? Deixe-me dizer para os irmãos o quanto é importante. Se você conhece um pouco de filosofia, você sabe que os filósofos se debateram por toda a história, e ainda se debatem, de alguma maneira, para buscar encontrar o tal sentido da vida. E há muitas escolas filosóficas diferentes a respeito dessa questão do sentido da vida. Há uma que é, em particular, interessante. Seria cômico se não fosse trágico. E essa escola é chamada de nihilista. Você conhece essa palavra? Já ouviu? Vem do latim nihil, que significa nada. Vazio. Nihil. N-I-H-I-L. Nihil. Essa é a escola dos nihilistas. Significa nada tem sentido. E nada significa nada. Para que pensar tanto? Mas então Apocalipse 4:11 está respondendo a pergunta deles. Só nós que conhecemos o Senhor conhecemos a resposta. Então o versículo 11 está dizendo: todas as coisas tu criaste, e elas, por causa da tua vontade, é que vieram a existir e foram criadas. Ou seja, se não conhecemos o significado da revelação de Deus, o Deus que criou todas as coisas, na face de Cristo, nós então não entendemos nada de nada, e nossa vida não tem significado. A vida em si não tem sentido. Procurar o sentido da vida é como aqueles cachorrinhos que tentam morder o rabo e ficam o dia inteiro e nunca mordem, não é? Rodando em círculo e não saem do lugar, não é? Mas esse versículo é tão lindo, vai dizer que todas as coisas vieram a existir e foram criadas por causa da única vontade, universo. Que maravilhoso versículo. Então, tanto em Romanos 16 quanto em Efésios 3, Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo que havia uma vontade oculta desde os séculos, ninguém a conhecia, nem querubim, nem serafim, nem anjo nenhum, nem ninguém, oculto em Deus, somente em Deus, somente o Pai, somente o Filho, somente o Espírito Santo conheceram sua vontade. Oculto em Deus, que criou todas as coisas. Mas sabe o que ele fez? Escute bem. Quando ele cria Adão, ele buscava, na intenção original de Deus, ele buscava compartilhar com Adão esse segredo. Mas ele perdeu essa oportunidade e nunca conheceu esse segredo. Então ele caiu em desobediência a Deus. Então o Senhor, na sua graça, vai tratar o homem caído na sua misericórdia e graça, senão ele o teria fulminado. Então Deus vai tratar o homem caído na sua bondade, na sua fidelidade, na sua misericórdia, na sua imutabilidade, porque ele é fiel ao propósito que ele concebeu dentro de si mesmo, e que não foi um jogo. Se o homem responder bem, eu continuo com o meu propósito. Se o homem responder mal, eu desisto do meu propósito. Não foi assim que Deus estabeleceu o seu eterno propósito. Seu eterno propósito é irrevogável, é irreversível, é imutável, assim como ele é imutável. Então, quando o homem caiu, Deus não tirou uma carta da manga e disse: eu tinha algo preparado aqui, já que você caiu. Porque tanto Apocalipse quanto Pedro vão dizer assim. Apocalipse é dito 13 que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, ele vai dizer que esse precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido com efeito antes mesmo da fundação do mundo, e manifestado no fim dos tempos por amor de nós. É o que Pedro diz. Não é maravilhoso? Então, irmão, Adão perdeu sua oportunidade. O que aconteceu? Mais ou menos 4 a 5 mil anos de história de Adão a Cristo. Sabe o que o Senhor estava fazendo? Ensaio de núpcias. Ensaio de núpcias tem sua beleza, né? Mas não são as núpcias. A noiva não está vestida de noiva, aquele vestido é segredo para aquele dia, não é? Ela está bem guardada lá no seu guarda-roupa, mas ela vem para o ensaio e traz o noivo também. Então os dois veem lá a música que vai cantar, ensaia os passos, como é que vão entrar, e mais os agregados que vão lá cooperar nesse casamento, né? Os porta-alianças e tudo mais. Um ensaio de núpcias. Esse é o Velho Testamento.
O Velho Testamento é um ensaio de nuances. Então o Senhor foi dando as nuances aqui, uns pontos ali, uns preâmbulos aqui, uns prefácios lá, até que veio aquele que João Batista pôde estender a mão e dizer: eis o Cordeiro de Deus, Amém, que tira o pecado do mundo. Então agora, na face do Senhor Jesus, todo esse mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos foi desvendado, manifestado na face do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só que, quando o Verbo se fez carne, essa glória não pôde ser contemplada com uma clareza maior. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, a glória foi velada. Então os únicos que puderam conhecê-lo são aqueles que o Pai determinou que assim fosse. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E quando nosso Senhor fala então do Pai, que ninguém conhece o Pai senão Ele, o Filho, Ele vai dizer: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Aquele a quem o Filho quiser. Que frase forte é essa? Nós nos alegramos muito com ela, porque nós estamos entre aqueles que o Filho quis. E o Filho adora o Pai nesse mesmo texto de Mateus 11, 25 de Mateus. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste a pequeninos. Esses somos nós. Porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. Que maravilha, irmão. É a única explicação que nós temos na Bíblia para dizer por que o Senhor Jesus revelou a nós. E às vezes nos revelou para aquele nosso melhor amigo. A única explicação é essa. Não há nenhuma diferença entre um e outro. Todos somos iguais. Mas assim foi de seu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Então, irmãos, que privilégio maravilhoso nós temos. Termos sido alvos da revelação de Deus em Cristo. Nós conhecemos aquele para o qual tudo existe. Nossa vida, nossas relações, nossa existência tem significado, porque nós conhecemos aquele que é o centro de Deus. Amém. Agora, usando essa frase ainda de Apocalipse 4:11, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então vamos fazer uma pergunta: qual é essa vontade? Qual é a vontade de Deus? Mas nós talvez nem respondamos essa pergunta hoje especificamente. Pode ser que ela fique amanhã cedo, porque nós precisamos de outras coisas antes de responder essa pergunta com bastante clareza. É claro que a vontade de Deus tem nuances particulares. Nós precisamos, por exemplo, conhecer a vontade de Deus com relação às nossas vidas pessoais. Qual é a vontade de Deus com relação à minha função no corpo de Cristo? Qual é a vontade de Deus com relação ao meu trabalho, por exemplo? Não é? A uma mudança de cidade, quem sabe? É a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, é tempo de Deus, não é? Mas, sobretudo, a vontade de Deus, ela tem um eixo, ou um foco central, em torno do qual todas essas outras, inclusive as que citamos aqui, vão gravitar. E se nós não compreendemos essa vontade central, nós nos perdemos na avaliação dos aspectos secundários. Então, qual é essa tua vontade? Por causa, esse foi o motivo da tua vontade, tudo veio a existir e foi criado. Qual é a vontade? Mas então, antes de falar nisso, vamos nos gastar um pouquinho mais aqui, porque penso que nesses dias, queridos irmãos, que nós vivemos como igreja, como cristianismo em geral, nós precisamos muito sermos ajudados nessa questão da perda de foco. Então deixa eu sugerir aqui mais uma figura. Talvez uma das coisas mais desconfortáveis que poderemos experimentar é andar numa carruagem com roda fora do eixo. Você já imaginou uma roda com o centro fora do centro? Aquela carruagem vai te jogar para cima o tempo todo, não é? Nós vamos andar em solavancos, e fatalmente, se essa roda não for reforçada, a própria roda vai se quebrar, ela não vai resistir, por estar fora do centro, né? Nós, como igreja, iremos caminhar em solavancos, usemos essa expressão, se o centro não está ajustado em nossa vida relacional com o Senhor. Tudo vai ser um solavanco, tudo vai ser lento, tudo vai ser arrastado, tudo vai ser desconfortável,
tudo vai ser difícil, amarrado, porque a nossa vida não está ajustada ao centro de Deus. Então vamos mencionar quais seriam alguns centros que vamos chamá-los de imperfeitos. Centros imperfeitos. E penso que seria importante meditar neles e avaliarmos nossa própria vida à luz desses centros, e muito provavelmente a vida da Assembleia à luz desses centros. Então eu queria mencionar alguns deles. Se você está registrando aí, anote e leve aos pés do Senhor em oração. Pergunte a Ele com relação a esses falsos centros e até onde nossas vidas têm estado de alguma maneira gravitando ou comprometida com centros imperfeitos. Vamos lá a alguns deles. O primeiro, nossa própria vida. Irmãos, não é coisa de somente mencionar esse aspecto aqui, sabe por quê? Há uma parcela imensa do cristianismo que tem entendido que esse é o centro de Deus, nossas vidas. Ou seja, tudo que Deus fez é para mim, Cristo é para mim, a cruz é para mim, o sangue é para mim, o reino é para mim, eu sou o centro de toda essa vontade eterna de Deus, ou nós somos o centro. Esse é o primeiro centro imperfeito. Nós não somos o centro de nada, mas nós tendemos a achar que isso é assim. Claro, o pecado nos mergulhou em egocentrismo. Então nós tendemos sempre a achar que nós somos o centro. Por que casamentos não amadurecem? Casamentos cristãos não amadurecem em Cristo, porque Cristo não é o centro. Cada um dos cônjuges busca seu centro e usando o outro para satisfazer suas necessidades, né? E essa é a falência do casamento. Então, primeiro centro imperfeito, nossas próprias vidas. Um outro segundo, que nós tendemos também a nos perder dele, nossos interesses. Agora estou usando a palavra interesse aqui no bom sentido. Por exemplo, vamos exemplificar isso. Foi o nosso Senhor que nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. E a próxima frase diz: o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Não é uma coisa muito simples, trivial. O pãozinho francês de todo dia. O Senhor pediu que nós pedíssemos a Ele o pãozinho francês de todo dia, sabendo que é Ele que nos dá essa provisão. Ele nos interessa pelo nosso pãozinho de cada dia. Ou seja, Ele tem ocupação com coisas tão triviais como o nosso pãozinho de cada dia. Mas embora o nosso precioso Senhor tenha uma ocupação com algo tão trivial para o Deus Todo-Poderoso, um pãozinho de cada dia para nós, não é? Os nossos interesses, então, não são o centro do eterno propósito de Deus. Amém. Ele vai nos prover. Ele nos ensinou a pedir a Ele para nos prover, mas a provisão, não, nos prover, não é o centro do propósito de Deus. Nos prover não é essa vontade para o qual tudo foi criado. Compreendeu? Mas é um assunto importante. Então, por causa dele ter o seu lugar, o Senhor até mesmo nos ensinou a orar sobre isso. Nós tendemos a achar que tudo que é mais importante para Deus é satisfazer as nossas necessidades, não é? Então nós somos o centro e Deus vive em torno de nós, em função de nós. Uma tendência grande de nosso ser gravitar assim, um centro completamente imperfeito. Um outro, o assunto vai piorando à medida que vamos mencionando aqui, vai se tornando mais sutil. Família. Nossas famílias não são o centro do eterno propósito de Deus em Cristo. Quando famílias cristãs acham que o eterno propósito de Deus é que aquele pai seja um marido exemplar, que aquela esposa seja uma esposa exemplar, que aqueles filhos sejam filhos consagrados ao Senhor, e edificar uma família assim é o eterno propósito de Deus em Cristo, essa família está fadada ao fracasso, porque esse não é o eterno propósito de Deus em Cristo. Mesmo nós, pais, maridos, nós não fomos chamados para viver para nossas famílias, nós fomos chamados para viver para o nosso Senhor. Amém. E que as nossas famílias sejam ajudadas a compreender que Ele é o foco. Amém. E Ele é o centro. Então família, por mais lindo que isso seja, e como é lindo, que
que privilégio temos na terra de expressar um pouco o que significa Cristo e a igreja. Não há privilégio maior, mas não é o centro do eterno propósito. Não podemos chamar de o supremo propósito de Deus em Cristo. Famílias cristãs edificadas. Não. Esse é um centro imperfeito. Vamos piorar o assunto um pouco mais. A igreja. A igreja não é o centro do supremo propósito de Deus. Amém. A igreja é maravilhosa. Não há nada na terra mais maravilhoso do que a igreja. Amém. Nosso Senhor diz que esses que foram dados a Ele pelo Pai são tão preciosos que o Senhor daria a eles a vida eterna e ninguém os arrebataria das suas mãos. E mais, Ele diz assim: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Isso não pode ser uma coisa pequena. O Senhor Jesus dizer que é maior do que tudo. Mas a igreja, nos outros dias, com a graça do Senhor, entraremos nos detalhes. A igreja não é o supremo propósito de Deus. Amém. Um assunto, outro, ligado à própria igreja. Outro tema sutil: unidade. Veja o perigo disso, irmão. Se nós acharmos que unidade é o supremo propósito de Deus, que os cristãos sejam um, então nós seremos ecumênicos. Amém. O que importa é que nós sejamos um, e a verdade será colocada em segundo plano às expensas da unidade. Nós iremos enfocar a unidade às expensas da verdade. Então o que importa é sermos um, com todos aqueles que creem que Deus é Pai, que o Senhor Jesus é seu Filho, que Ele veio a essa terra para resgatar os homens. Ora, muitos pensam assim e não são cristãos. Quanto mais nós pregarmos, irmãos, e falarmos, insistirmos na unidade, mais divisões nós teremos. Amém. Amém. Observe esse fato na história da igreja. Pregue unidade, você tem na sua mão o caminho para a divisão. Porque nós vamos pregar uma unidade segundo conceitos, motivos e até propósitos menores do que aquele que é o propósito eterno de Deus. Sabe o que o Senhor Jesus tem a nos dizer sobre isso? Escute a sua oração sacerdotal, João 17, 21. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Eles em nós é a unidade do corpo de Cristo, concorda? Mas olha de onde ela provém. E veja como ela não é o centro e o supremo propósito de Deus, porque ela é derivada. E o centro não é derivado de nada. Como nós vamos ver, o centro é o centro. Amém. Agora, a unidade é derivada. Do que unidade é derivada? De nós compreendermos, por revelação, que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Estamos nele, assim como Ele está no Pai. Nós estamos nele. Então, se compreendemos isso, como nós vamos considerar o irmão de nenhum valor para nós? Como nós vamos fechar em círculo e dizer: esse aqui é o grupo da unidade? Os que não estão aqui não são da unidade. E você sabe que tem grupos ainda hoje que dizem isso. Não dizem isso. Unidade da igreja. E os que estão fora daqui estão fora da unidade da igreja. Isso tem um nome, irmão. Sectarismo é o nome. Compreendeu bem? Mais um elemento. E último, vamos parar por aqui. Obra. A obra de Deus. A obra de Deus não é o centro do supremo propósito de Deus. Amém. Se nós acharmos que a obra de Deus é o centro do propósito de Deus, nós vamos viver para a obra de Deus. E vamos colocar a obra de Deus na frente do próprio Deus. E como alguém já disse, corremos o risco de perder o próprio Deus envolvidos na obra de Deus. E esse é um risco grande. Porque a obra de Deus não é o centro do supremo propósito de Deus. Como nós sabemos disso? Os fariseus sabiam muito bem o que era fazer obras, eram especialistas em obras. E eles fizeram uma pergunta para o Senhor, e foi essa, João capítulo 6. Que faremos para realizar as obras de Deus? É uma pergunta interessante, uma pergunta aparentemente santa. A nosso Senhor Jesus respondeu assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Que maravilha a sua resposta, irmão. Porque eles perguntaram no plural, e o Senhor respondeu no singular. Amém. Eles queriam saber de obras.
Que obra que eu vou fazer? Que atividade que eu vou me envolver? Qual vai ser minha tarefa aqui no corpo de Cristo? Eu sou um membro do corpo, né? Quero saber onde que eu me encaixo. Qual que é a minha atividade? O que farei para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é esta. Vamos transliterar a palavra do Senhor. Que vivais em união com aquele que por Ele foi enviado. Amém. Essa é a obra de Deus. Se nós vivemos em união com aquele que por Ele foi enviado, nós saberemos qual é a obra do Senhor muito bem. E estaremos engajados nela de uma maneira adequada. Então os irmãos percebem que esses centros são sutis e que eles podem nos enganar. Claro que ele está falando da igreja, ele está falando de unidade, ele está falando da obra de Deus, de coisas santas, importantes, mas todas perdem seu lugar e vão nos colocar na carruagem com roda excêntrica, e nós lá todos esperados, né, em solavancos, sem na verdade conseguir avançar de uma maneira adequada e plena, porque o centro está imperfeito. Então eu creio que, queridos irmãos, é aí que nós precisamos começar para o Senhor e nos avaliar. Aí nós temos que fazer pergunta para Ele, na nossa relação particular com o Senhor, honestas, para que Ele então nos sonde e dizer: Senhor, eu estou envolvido com algo menor aqui, Cristo. Senhor, meu coração está atrelado à Tua obra, eu amo tanto a Tua obra, que a Tua obra assumiu uma proporção gigantesca para mim, maior que Teu Filho. Eu me admiro mais da Tua obra do que do Senhor mesmo. Lembra de Hebreus 3, que cita um Salmo 95, que diz que o povo, que Moisés conheceu os caminhos de Deus, mas que o povo no deserto viu as obras de Deus. Não é uma diferença imensa? Viram obras, era para eles serem tão santificados e transformados, viram o mar abrindo, viram codornizes, água da rocha, quanta maravilha. Não foram transformados 1 centímetro. Seus cadáveres ficaram prostrados no terra. Viram as minhas obras, mas eu me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, não conheceram os meus caminhos. Uma grande advertência para nós, irmãos, nessa crise. Então precisamos nos examinar. Sabe por quê, querido irmão? Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais esse maçarico está chegando próximo da igreja para nos apurar dessas coisas que não pertencem ao Senhor, mas estão aí cirandando, perturbando, distraindo, ofuscando nossas vidas e a nossa relação com o Senhor. Quando juntos, esse ano mesmo, alguns irmãos aqui estavam na conferência que tivemos em Contagem, e nós, uma vez mais, nos lembramos juntos daquele texto de Daniel 7,25, quando fala do anticristo e do seu espírito de ação. Lá é dito que ele magoará os santos do Altíssimo. Lembra-se dessa expressão? Daniel 7,25. A expressão ali é aramaica, ela é interessante. O Daniel se divide o livro praticamente na metade em hebraico, metade em aramaico, por causa do cativeiro. Quando o povo foi cativo no cativeiro persa, eles desaprenderam o hebraico e aprenderam a língua dos conquistadores persas, que é o aramaico. Então Daniel escreveu metade do livro em hebraico, metade em aramaico. Quando eles voltaram do cativeiro e tiveram aquele período de restauração da palavra, quando Esdras se levanta para ministrar ao povo, eles tiveram que dar explicações a respeito do que estavam lendo, porque a Torá estava em hebraico e eles não entendiam mais o hebraico, só entendiam o aramaico. Então aqueles irmãos tinham que ler e dar explicações, como diz lá no capítulo 8 de Neemias. Então essa palavra usada em Daniel 7,25 é aramaica, magoará. Ela é muito interessante, se você ver o sentido dela, porque, escute bem, irmão, ela tem uma aplicação mental e fala especificamente de um esgotamento mental. Não é isso de imensa importância para nós, irmão? Talvez a arma mestra que o inimigo de Deus tem usado contra a igreja nos nossos dias é esse: entulhar nossas mentes e os nossos corações. É estudo, é trabalho. Olha, irmãos, eu não sou tão velho assim, embora o cabelo denuncie, né? Mas me lembro quando eu era jovem,
e fui fazer a universidade, que bastava, por exemplo, que uma mulher fizesse magistério, se chamava o curso na época, magistério. E ela se formava com 17 anos de idade, no magistério, 18 anos, e ela ia ser professora. Hoje, esse curso não é nada. Se você fizer o seu magistério, nem sei como chama hoje, você tem que fazer a sua especialização e a outra especialização, né? Porque só esse magistério é praticamente inútil hoje em dia. E assim é a maioria das profissões. Também na nossa época de jovens, um médico era um médico que fazia o serviço de médico, era o clínico. Hoje, você ser médico é quase nada. Você tem que fazer outro curso de medicina, de mais 5 anos, de mais 6 anos, para você fazer a sua especialização, né? E assim com basicamente todas as profissões. E esse é apenas um exemplo. Fora a tecnologia, a avalanche de informações e muita coisa mais. Ou seja, aí está o inimigo de Deus, espremendo a nossa geração, para que a mente, e em particular dos santos, já que o mundo pertence a ele, né? Mas os santos não, Amém. para que a mente dos santos seja tornada inútil, Verdade. mente esgotada, incapaz de se concentrar 15 minutos numa mensagem, incapaz de orar por mais tempo, incapaz de ler a palavra, meditando nela durante 1 hora nas suas casas, não é? O mínimo que um cristão poderia fazer para avançar bem com o Senhor, o mínimo. Quantos de nós fazemos? Ele magoará os santos do Altíssimo. Aflição mental é o significado da palavra, esgotamento mental. Então, como precisamos ser alertados? Se o nosso coração não tem se vinculado a centros imperfeitos. E quem vai nos dizer isso? A autoanálise, irmãos, é o caminho. A única análise que nós podemos fazer é a sua análise. Amém. Do Salmo 36:9. Em ti está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Nós precisamos dizer, Senhor, precisamos pedir, Senhor, lança luz e avalia meu coração com relação a esses centros que nós colocamos nele. Então precisamos ser muito cuidadosos, irmãos. Os santos do passado diziam assim: nossa vida cristã tem que ser vivida como um iceberg. 1/10, 2/10 daquela massa do nível da água para cima, para onde todos observam. E 8, 9 décimos daquela massa oculta, da linha da água para baixo, onde ninguém vê. Como nós tendemos a viver a nossa vida? Iceberg ao contrário. Nossas raízes com Deus não passam de raiz de cebola, né? Mas por fora, uma aparência gigante, né? Uma aparência de uma santidade que não temos, de um poder que não temos, de uma realidade que não temos, né? Então que o Senhor nos prove nesse assunto, irmãos, porque esse, antes que nosso Senhor venha, e é por sua graça mesmo, esse maçarico do Senhor continuará se aproximando da igreja. Pedro é que usa essa figura. Pedro vai dizer: a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro chama de na revelação de Jesus Cristo é a segunda vinda do Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 6. Então ele está dizendo sim, que esse maçarico vai chegar na nossa fé. Ele vai se aproximar cada vez mais da nossa fé. Não é para destruir nossa fé. Nossa fé é ouro. Foi o Senhor que nos deu. Mas esse ouro precisa ser apurado. Então ele vai chegar ao seu maçarico para tirar as impurezas dessa fé, para que essa fé seja pura, genuína, unida a esse que é o autor e consumador da nossa fé. Então, examinar aos pés do Senhor esses centros imperfeitos é de muita ajuda para nós, irmãos. Precisamos fazer isso, se formos sábios. Agora, concluindo a sessão de hoje, com a ajuda do Senhor, vamos iniciar já, amanhã seguimos, qual é essa tua vontade? Por causa da tua vontade, todas as coisas vieram a existir, todas as coisas foram criadas. E vamos responder essa pergunta assim: segundo o ensino do Novo Testamento, a vontade central, eterna de Deus, pela qual
em função da qual Ele criou todas as coisas, é dupla. Escute bem, depois vamos examinar alguns textos. Que todas as coisas sejam cheias de Cristo. Amém. Agora o outro lado da moeda, moeda com cara e coroa, você não pode separar esses dois lados. O outro lado, que Cristo seja cheio com todas as coisas. Agora, qual a diferença? Vamos a alguns versículos então, em Efésios capítulo 3, e aqui já vamos caminhando para concluirmos por hoje. Vamos primeiro a Efésios 1, 23. Preste bem atenção nesses versículos. Efésios 1, 23. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Acho que está muito claro para nós que esse que a tudo enche em todas as coisas é Cristo, porque é dele que Paulo vem falando desde o verso 20. Deus exerceu seu poder em Cristo, ressuscitou, fê-lo assentar, veja aí, verso 21, acima de todo principado, potestade, poder, recebeu um nome acima de todo nome. Verso 22, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, de Cristo, né? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu complemento, é a ideia aqui para a plenitude, que é o seu corpo, a plenitude ou complemento daquele Cristo, né, subentendido, que a tudo enche em todas as coisas. Essa é uma frase excelente, para nos mostrar essa primeira parte, então, o lado A, digamos assim, dessa moeda de dupla face aí. O lado A, dessa a vontade eterna de Deus, é que todas as coisas do universo sejam cheias com Jesus Cristo. Amém. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Aí você se pergunta, mas será que isso vai acontecer? Será que as coisas dos anjos caídos, dos demônios, serão cheias de Cristo? Sabe qual é o sentido desse versículo? Mesmo eles, conforme a Bíblia é tão clara, naquele dia da plena revelação da glória de Cristo, terão, mesmo contra as suas vontades, por puro reconhecimento da glória, da autoridade, do domínio, do nome do nosso Senhor Jesus, eles terão e dobrarão os seus joelhos. Aleluia. E confessarão. Amém. Como que dizendo? Realmente. Amém. Esse universo tem um único Senhor. Amém. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso para a glória de Deus o Pai. Por isso Paulo em Efésios 1, amanhã vamos seguir com isso, ele diz que esse propósito, escute bem, amanhã entramos nos detalhes, é um propósito do Pai da glória. Você já viu essa expressão? Ela é muito interessante. Ela é única em todo o Novo Testamento. Pai da glória. Paulo não fala jogando palavras ao vento, não. Ela tem um sentido com o que ele quis dizer com o Pai da glória. Ele quis dizer que Deus, desde a eternidade, ele planejou uma cena de glória esplendorosa. O Pai planejou, Deus planejou uma cena de glória infinita. E no centro dessa cena de glória eterna, de glória infinita, estava uma pessoa. Aleluia. Seu Filho. Amém. Por isso ele é chamado de o Pai da glória. Então Paulo diz assim: eu peço, eu oro para o Pai da glória, que ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Não é lindo esse versículo? Aí o versículo se abre para nós, né? Agora estamos entendendo porque ele diz Pai da glória. Ele está dizendo, ele planejou essa cena de glória, essa é a sua vontade eterna. Por quê? Nós sabemos por quê também. Porque tudo o que ele fez para o seu Filho. Amém. Então, quando ele planejou essa cena de glória, ele está dizendo: meu filho, você é o objeto das minhas delícias. E tudo que eu fiz para você. Então, fatalmente, todas essas coisas irão se voltar para você, irão dizer de você: você é o Senhor. Amém. Para a minha glória, ou para a glória de Deus Pai, porque Ele é o Pai da glória. Compreenderam, irmão? Amém. Que maravilha!
Então o propósito eterno de Deus, por um lado, é encher todas as coisas com Cristo. Porque Ele é aquele que tudo enche em todas as coisas. Agora vamos para mais alguns versículos rapidamente, para concluirmos. Olha o capítulo 4, verso 10 também. Veja o que é dito do Senhor Jesus aqui. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Muito claro essa palavra para nós, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, esse é o que desceu. Então viveu uma vida humana perfeita, aprovada por Deus, morreu, ressuscitou, foi ascenso ao céu e entronizado. Então o que desceu, o mesmo que subiu. Amém. Acima de todos os céus. Agora olha essa frase: para encher todas as coisas. Em outras palavras, para que o Senhor Jesus ressuscitou, ascendeu e foi entronizado? Para quê? Para encher todas as coisas. Você acha que esse propósito falhará? Não. Não. Amém. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Essa vontade eterna de Deus, ela já foi ratificada com o precioso sangue do Senhor Jesus. Amém. Esse universo está só aguardando aquele dia. Aleluia. Toda a criação geme e suporta angústias até agora. Qual é o nosso privilégio? Nós já dobramos antecipadamente os nossos joelhos e já confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso a igreja é chamada de primícias. O que são primícias? Primeiros frutos de uma colheita. A igreja é primícias. Aleluia. Não tenha dúvida. Tudo que é do Senhor Jesus será colhido para Ele. Amém. Porque Ele é o centro que Deus estabeleceu. Então, subiu acima de todos os céus, isso é a sua entronização, veja aí, para encher todas as coisas. Todas as vezes que você ler a preposição para na Bíblia, use o verbo para e faça sua parada. Porque a preposição para é muito importante, porque ela está falando de um propósito, não é? O Senhor fez isso para o quê? Ou seja, esse aqui é o meio e esse aqui é o propósito. Então Ele ressuscitou o Senhor Jesus, Ele entronizou o Senhor Jesus acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então fica claro para nós qual é essa primeira parte do propósito eterno de Deus. Amém. Agora vamos falar da segunda e concluímos, amanhã entramos em mais detalhes. Veja a segunda parte. Por outro lado agora, encher Cristo com todas as coisas. E no que isso é diferente? Olha, é obviamente diferente. Encher todas as coisas com Cristo significa que cada partícula desse universo vai reconhecê-lo, vai se voltar para Ele, vai confessá-lo, porque Ele é o centro de Deus. Amém. Tudo será cheio com Cristo, mas Cristo também será cheio com tudo. Onde que diz isso na Bíblia? Veja aí, Efésios mesmo, capítulo 1. Olha o verso 9 e 10. Irmão, o Senhor tem me dado o privilégio de estudar essa epístola por 35 anos. Sabe o que eu sinto, à medida que eu estudo essa epístola? Um menino nadando na praia. Que epístola é essa? Quando você termina de ler esse parágrafo, é um parágrafo só, que começa no versículo 3, se você abriu aí, Efésios 1, o parágrafo de Paulo, pelo Espírito Santo, começa no versículo 3, sabe onde termina? No 11. E ele não coloca nem um ponto. Você já viu um parágrafo desse tamanho? Nem Machado de Assis escreveu uma coisa assim, não é? Então Paulo começa assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Veja, leia sem parar, você vai chegar no fim cansado, né? Perdeu o fôlego, porque Paulo só coloca o ponto lá no glória do versículo 14. Lugar bom de colocar o ponto, né? Depois da palavra glória. Ele começa com bendito e termina com a glória. Esse é o parágrafo de Paulo. Irmão, nós nos sentimos escalando o Everest despreparados, sem fôlego, o ar rarefeito, porque as alturas aqui são muito elevadas. Ele vai falar dessa bênção, toda sorte de bênção em
união com Cristo. Ele nos escolheu em Cristo. Sabe o que significa isso? Significa que quando Deus planejou que Ele encheria Cristo com todas as coisas, nós, nominalmente, já estávamos por Ele predestinados. Nominalmente. Esse significa que nos elegeu em união com Cristo. Que maravilha! Então ele vai dizer que esses eleitos foram predestinados, foram redimidos pelo sangue. Vai dizer no verso 9 assim. Nossa, está igual do dentro. Desvendando-nos. Amém. É uma linda palavra. Esse que nos abençoou, esse que nos predestinou, esse que nos elegeu, esse que nos redimiu, tudo isso você já falou aí. No verso 9, é esse mesmo que nos desvendou. Nós podíamos ser abençoados, nós podíamos ser eleitos, podíamos ser predestinados e podíamos ser redimidos sem que tivéssemos sido desvendados. Mas Deus não se contentou nos abençoando com toda a sorte de Deus, nos elegendo, nos predestinando, nos redimindo. Ele ainda quis rasgar o véu e mostrar para nós o que isso significa. Aleluia. Então diz, desvendando o mistério. Olha aí de novo, onde começamos, Romanos 16, Efésios 3, desvendando-nos o mistério, vamos ver, da sua vontade. Por causa da tua vontade vieram existir e foram criados. Aquilo que estava oculto em Deus que criou todas as coisas, guardado em silêncio nos tempos eternos. Todas essas frases já lemos, né? Agora aqui, desvendou-nos o mistério da sua vontade. Não apenas o mistério da sua vontade. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Esse mistério da sua vontade é de acordo com o beneplácito que propusera em Cristo. Sabe, irmão, às vezes nos ajuda ter aí uma Bíblia na linguagem de hoje, uma tradução, uma versão internacional, para nos ajudar até com as palavras. Porque esse português é um português difícil, não é? É um português arcaico, um português elaborado. Então, às vezes lemos versículos assim e não entendemos bem o que essas palavras querem dizer. Olha lá de novo. O mistério da sua vontade é segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Você está vendo palavras difíceis? Mas sabe o que esse versículo quer dizer? Tudo que Deus planejou e executou em Cristo é de acordo com aquilo que é o máximo de sua alegria. Amém. O seu beneplácito, ou bom prazer. Importante. Tudo que ele fez, que tem seu filho como centro, é aquilo que dava e dá o máximo de prazer a ele. Ele não consegue ter mais prazer do que esse que ele teve e tem quando ele concebeu este propósito. Ficou claro? E que propósito? Glória a Deus. Que todas as coisas fossem cheias com seu filho. Amém. E que seu filho fosse cheio com todas as coisas. Isso foi o que deu o maior prazer no seu coração. Então diz, é segunda de acordo com o seu bom prazer, com o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Verso 10, atente agora. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Você viu agora então? O outro lado aí bem claro? Então aqui nós temos Cristo e nós temos convergindo para Ele todas as coisas. Então agora não só todas as coisas sendo cheias com Cristo, mas Cristo sendo cheio com todas as coisas. Amém. Porque Colossenses, Paulo vai dizer em Colossenses, todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Então Cristo cheio com todas as coisas. E Hebreus 1:2 diz o quê? Ele é o herdeiro de todas as coisas. Amém. É isso que significa Cristo ser cheio com todas as coisas. Cada partícula desse universo foi criada para ele. O irmão uma vez disse algo interessante, e eu já importei essa figura para mim também. Quando você está assistindo aí um canal tipo Discovery, você vê, por exemplo, aqueles peixes muito esquisitos, né? Tem peixe que não tem cor, tem peixe que não tem olho. Você olha aquela criatura horrorosa, né? Você diz, o que esse cidadão está fazendo aí? Vive lá em 5.000 metros de profundidade, como é que suporta até uma pressão daquela, né? Não tem olho, porque lá não tem luz.
não tem cor, exatamente porque lá não tem luz, uma criatura que parece não ter propósito nenhum. Parece que a Bíblia responde para nós perguntamos, para que um ser desse? Para que foi criado? Parece que a Bíblia responde assim, olha, o Senhor não criou para você, Ele criou para o seu filho gosta desse peixe. Porque todas as coisas que Deus fez, Ele fez para o seu filho. Aleluia. Provérbios 8, lindo texto, Provérbios 8, 30 e 31, fala assim, que quando Deus estava criando todas as coisas, o Filho, que ali é descrito como sendo a sabedoria, era o seu arquiteto. Eu era o seu arquiteto, Provérbios 8. E eu me folgava perante Ele o tempo todo. Olha que figura poética mais linda. Deus o Pai criando por meio do Filho, por isso o Filho é o arquiteto. Então, enquanto o Pai opera na criação por meio do Filho, o Filho se regozija no seu mundo habitável. Olha que figura mais maravilhosa, como que os dois brincando em alegria e prazer, não é? Fazendo o que estavam fazendo. E essa é a ideia da divindade em criação. Mas aí diz assim, e eu, o Filho, a sabedoria, que é o Filho falando, e eu achava as minhas delícias entre os filhos dos homens. Que coisa maravilhosa esse versículo, né? Por quê? Porque todas as coisas foram feitas para Ele. Amém. E o Pai da Glória planejou não só que cada partícula desse universo fosse cheia com Cristo, mas que Cristo fosse cheio com todas elas, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Amém. Então, concluindo já por aqui hoje, nesse versículo 10 é usada uma palavra muito bonita, muito importante, muito significativa. É a palavra convergir. Convergir. Anaquefalai omai, ou anaquefalai ostai, depende do texto que você consultar aí, exatamente a mesma coisa. Um palavrão no grego, que significa isso. As coisas após a queda, até que viesse Cristo, elas estavam desconectadas, tanto de Cristo quanto umas das outras, certo? Esse é o caos que o pecado gerou. As coisas todas da criação foram desconectadas do seu cabeça e foram desconectadas umas com as outras. O casal expulso do jardim, o irmão mata o seu irmão, desconectados de Deus e desconectados entre si. Pois sabe o que esse versículo está dizendo com essa única palavra, anaquefalaiomai? Está dizendo que em Cristo Deus vai ajuntar, conectar e reunindo-as, Ele vai colocá-las todas debaixo de uma única cabeça. Não é uma palavra maravilhosa? Por isso esse anaquefala, kefale é cabeça no grego, vem de encéfalo. Esse céfalo, kefale no grego, cabeça. Ana, juntar, reunir, aproximar. Anaquefalaiomai, tornar a congregar, a reunir, a juntar, a conectar, mas não só isso. Colocar tudo isso que foi juntado debaixo de uma única cabeça. Que maravilha! Fazer convergir nele. Na dispensação da plenitude dos tempos, o quê? Uma coisa aqui, outra coisa ali? Todas as coisas. Do céu? Só do céu? As coisas do céu, as coisas da terra, todas as coisas. Conectadas, reunidas e colocadas debaixo do Senhor numa única cabeça. Então, esse é o supremo propósito de Deus. Agora nós podemos dizer, pela graça do Senhor, que nós o conhecemos. Sabe o que resta para nós? Orar e dizer, Senhor, rasga esse véu, para que eu veja a glória desse teu filho como o Senhor é Deus. Para que eu seja aficionado pelo teu filho, como tu és ao Pai. Quando esse filho entra no Jordão, o coração do pai está em taquicardia. Seu filho tem 30 anos, como homem, Deus homem. Que maravilha, irmão. E ele entra no Jordão, e o pai tem uma taquicardia. E o céu se abre, e a voz tem que ser ouvida. Este é o meu filho. Aleluia. Não há ninguém como ele. Amém. Sobre os ombros dele repousa todo o meu propósito eterno. Glória a Deus. Tinha alguém mais que sabia disso. O diabo.
Então é dito que o Espírito o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o diabo faz aquelas propostas para ele. E que homem é esse? Aleluia. Que vai dizer: só Senhor teu Deus adorarás, só Ele dará culto. Que não vivia para espetar, dando pulo do pináculo do templo para impressionar os que estavam lá embaixo. Eu sou o Messias poderoso, chegou lá do céu voando até você. O Senhor resistiu a essa tentação de ser espetacular. Que maravilha! Esse é o cabeça de todas as coisas. Então, irmãos, o que nos resta é pedir ao Senhor: Senhor, abre a fenda um pouco mais. Todos nós sabemos que a revelação de Deus é progressiva, não é? Então nós nos sentimos assim, como que aquela cortina de um espetáculo teatral. Se tiver uma fresta ali, você já vê algo, né? Mas então é necessário que ela vá fazendo aquele movimento, né? Para que toda a cena fique completa. Amém. É isso que nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, move mais a cortina da direita, move mais a cortina da esquerda. Amém. Quero ver com mais clareza. Quanto mais nós formos vendo, mais as nossas vidas estarão centradas naquele que é o centro de Deus. Irmão, uma vida centrada assim é uma vida que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Amém. É uma vida livre. Livre para amar, livre para servir, livre da opinião dos outros, livre de ser objeto de atenção, livre de milindre, coisas tão comuns no corpo de Cristo. Porque nós estamos com roda em solavão em nossos centros imperfeitos. Então vamos concluir por aqui hoje. Amanhã nós seguimos, com a ajuda do Senhor, abrindo um pouco mais esse assunto. Vamos orar. Confiamos, Senhor, a Ti, a Tua palavra compartilhada nessa noite. Ela é Tua. Por isso te pedimos que o Senhor mesmo a administre nos nossos corações. Abre o véu do nosso entendimento. Queremos ver mais. Queremos nos espantar mais, nos assombrar mais. Queremos ter aquele ó em nosso coração, de assombro, de admiração. Mostra-nos, Senhor, como Tu te agradas no Teu Filho, como Tu fizeste tudo para o Teu Filho, como Teu Filho é o centro de Tua atenção, Tuas delícias, e que assim Ele seja em tudo para nós. Continua, Senhor, te pedimos, aplicando, revelando Tua palavra aos nossos corações, por amor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Concordo.